Amém, abençoados. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Você que está acompanhando aí pela gravação, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. Elson Jesus ou Ministério Graça e Verdade, tá bom? Se inscreva, marque o sininho para receber as notificações. Compartilhe essas mensagens, comentem, deixa lá seu like. Por que isso é importante, irmão? Porque como vocês, ou vocês que vão acompanhar aqui na gravação, têm recebido esse alimento sólido, outras vidas precisam também receber essa palavra. E a plataforma só vai divulgar as mensagens com mais frequência se a gente comentar, deixar like, tá bom? Enfim, e compartilhando, aí outras pessoas terão acesso a esta palavra do Cristo ressuscitado, o Evangelho, a sã doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu agradecimento a todos os irmãos que têm aí cooperado, com a propagação desta palavra e que estão sempre conosco aí, nos acompanhando. Queridos, está aqui o tema da mensagem. Na semana passada, no domingo passado, nós falamos sobre o tema de o Deus palpável e a síndrome de Tomé. Nós falamos lá, está gravada essa mensagem, sobre a necessidade que o religioso, eu não vou dizer o cristão, o religioso ele tem que tocar em alguma coisa para sentir Deus. Tem que levar algum objeto para casa para sentir Deus. Por que o nosso ministério, algumas pessoas que talvez estejam chegando agora no canal, ou até mesmo presencialmente, irmão, por que esse ministério aqui não tem óleo ungido? Primeiro que nós não estamos vivendo na lei, e nós não temos o acesso ao óleo ungido que Moisés usou, mesmo porque Deus mandou destruir. Irmão, mas os discípulos de Jesus de Nazaré ungiram com óleo. Primeiro você tem que entender que aquele óleo ou aquele azeite não tem nada a ver de místico. Era apenas um óleo cicatrizante, era medicinal que os discípulos utilizavam. Então nós não usamos essas coisas. Então aqui você não vai encontrar oração em copo com água, como se tivesse um poder divino. Você não vai levar rosa de puxamento de nada, porque não puxa absolutamente nada. Então você não vai tocar em nada para sentir Deus, porque Deus é invisível, o Espírito dele habita em nós, e nós o alegramos, e nós o presenciamos pela fé, que é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas é a prova daquilo que se espera, amém? Então, assim sendo assim, nós vamos continuar com a segunda parte. Eu estava conversando com o irmão após a reunião passada, e ele veio com montes de versículos, sempre cooperando nos bastidores. Eu falei, pronto, meu amado, nós vamos para a segunda parte. E na segunda parte nós trouxemos o tema, a síndrome de Tomé e o bezerro de ouro da religião. A síndrome de Tomé e o bezerro de ouro da religião. Olha lá, livro histórico de João, capítulo 20, versículo 25. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, Tomé, se eu não vir o sinal dos escravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Esse foi o apóstolo Tomé. Não, porque quando você vai olhar para um crente, um evangélico, e se você falar isso que eu vou falar agora, é ofensivo para eles. Se você olhar para um evangélico, um religioso, independente de qual que seja a sua denominação ou instituição, você diz, rapaz, você é incrédulo. Não, eu não sou incrédulo. Eu tenho 25 anos de igreja, blá, 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 blá. Eu tenho 40 anos de pastorado.
Eu sou neto de pastor, filho de pastor e sou pastor. E como é que você vai me chamar de incrédulo? Simples. Eu digo, você é um incrédulo, porque você não crê nas Escrituras. Você não crê na palavra de Jesus. Mas como você vai dizer que eu não creio na palavra de Jesus? Como você vai dizer que eu não creio na palavra de Deus? É porque você quer servir a Deus por algum tipo de mediador, ou algum tipo de mediação. O único que foi mediador entre Deus e os homens foi Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo. Mas as pessoas estão querendo servir, entre aspas, a Deus hoje, mas por meio de algum ponto de contato. Estão na síndrome de Tomé, que disse, se eu não tocar, se eu não vir, se eu não puser o dedo, eu não creio que ele ressuscitou. Eu não acredito. 20 e 27. Depois disse a Tomé, eu pulei alguns textos porque nós já lemos na outra mensagem. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Jesus falando isso para um novato na igreja? Não, para um apóstolo. Foi o que ficou de Tomé nas Escrituras. O crente incrédulo. Aliás, não era crente. Porque se ele fosse crente, ele não era incrédulo. Ele era incrédulo. Por quê? Porque ele queria tocar, sentir. E é isso que a religião faz hoje, manipula o povo de Deus. Não tem como não falar. Estava aqui recebendo alguns irmãos o outro dia, e uma pessoa passou, uma moça passou e disse assim, o senhor pode fazer uma oração por mim? Aí na frente. Eu falei, sim. Claro que nós não fazemos aquela oração religiosa, mas eu posso fazer uma oração por você? Aí ela disse assim, mas o senhor tem óleo ungido aí? Eu falei, não. Eu falei, moça, faça um favor. Eu vou te dizer por que nós não usamos esse óleo que você disse que é ungido, que de ungido não tem coisíssima nenhuma. Porque eu já fui um religioso como você. Eu sei que o meu pastor, ele comprava no supermercado de frente. No outro dia de manhã, abria a latinha de azeite galo, colocava em uma botijazinha e orava e dizia que era um óleo santo. Mas não, irmão. Não tinha nada de santo. Se você jogasse em uma panela e jogasse um ovo, fritava. Mas é isso que embutiram na mente das pessoas. Isso é santo. Não toca, não vá, não manuseie. Não... É sagrado. Por quê? Porque é incrédulo. Porque não tem conhecimento e inteligência espiritual, como nós falamos aqui em off. A igreja está precisando de inteligência espiritual, discernimento espiritual. Paulo falou, foi para a igreja de Corinto. O homem natural não tem conhecimento das coisas de Deus. Mas o que é espiritual, ele discerne tudo muito bem e de ninguém ele é discernido. Então é estranho para a religião eles verem essa comunhão aqui e dizer, que comunhão é essa se vocês não comem um pedacinho de pão? É porque a nossa comunhão não está no pedacinho de pão. A nossa comunhão está no Espírito. E como a religião é hipócrita e tem a síndrome de Tomé, de ter que tocar, manifestar para o outro, transmitir uma santidade, que as pessoas estão vivendo em promiscuidade, uma vida defasada, mas quando dá o dia da chamada ceia, que é Páscoa, na Bíblia é Páscoa, mas eles chamaram Santa Ceia do Senhor, aí vai todo mundo com aquela orelha na cabeça, parece que está com aquela orelha na cabeça. E aí o pastor vai lá, dá um pedacinho de pão, toma um copinho daquele suco ruim, e diz que agora você tem comunhão com Deus. Ah, assim é fácil, né, irmão? Só vive de qualquer jeito, chega lá, come um pedaço de pão doce que o padeiro passou a noite toda jogando suor.
toma um copinho de suco e diz: eu estou com comunhão com Jeová. Passou aquele momento, estou livre. 30 dias depois, volta. Que comunhão é essa? A comunhão é aqui, ó. O estado de consciência. A unidade é aqui, ó. Na mente, mediante o manifestar do Espírito. Não sejas incrédulo, mas crente, disse Jesus a Tomé. 20 e 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Precisou ver para acreditar. Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que tocaram na rosa do buchamento espiritual. Bem-aventurado os que creram, os que não viram, mas creram, irmão. É crer. Crer. O evangelho é totalmente o oposto das coisas naturais. Bem-aventurados os que não viram e creram. Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, olha aí, lá na lei era assim, né, irmão? Lá não era todo mundo que tinha acesso a Deus. O Espírito Santo não morava nas pessoas. O Espírito Santo visitava e usava pessoas específicas, não era todo mundo também. Em alguns casos, os reis e juízes que julgavam o povo, mas a manifestação mais comum era por meio dos profetas. E nesse tempo foi pelo Moisés, aquele que trouxe a lei de Deus para Israel, para o seu povo. E Moisés foi no monte receber os mandamentos de Deus. Mas o povo ficou incomodado. Por quê? Moisés demorou de descer do monte. Muitas vezes os religiosos ficam incomodados porque eu pedi isso a Deus até hoje nada. Sabe de uma? Eu vou dar meu jeito, porque se eu for esperar por Deus... Aí se frustra com Deus. Por quê? Porque quer tudo no seu tempo e do seu modo. Mas eu estabeleci isso para a minha vida. Se não for assim, então o que, irmão? Esteja contente, se conforme, creia, viva a fé sobrenatural e para de querer estabelecer meta para a tua vida, porque tu pode até projetar Provérbios 16, mas a resposta vem da boca do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, irmão de Moisés, o sacerdote, e disse-lhe: levanta-te, fazê-nos deuses, que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Não confiaram, não creram que Moisés estava ali direcionado por Deus. Não creram que Moisés se relacionava com Deus e tinha uma palavra de Deus, tinha as leis de Deus para aquele povo. Então quando Moisés vai para o monte, demorou de descer, pegaram o sacerdote Arão e disse: olha, levanta-te, fabrica e dê seu jeito, nós queremos deuses. Nós queremos deuses que vá diante de nós. E assim está o religioso hoje. Tem que ter um deusinho na vida dele, senão ele não anda.
Tem que ter um pastor presidente para dizer com quem ele tem que casar, em que empresa ele tem que trabalhar, quando ele tem que viajar, a cor do carro que ele tem que comprar, a cor da roupa que ele tem que usar, o tipo de cabelo que a irmã tem que colocar, porque se não for cocó de fogo, o pastor não aprova. Tem que ter um deusinho para manipular. Isso é um religioso. Ô, meu irmão, a gente brincava um futebolzinho de vez em quando com os amigos. Você não brinca mais não? Não. É porque agora eu sou crente. Ah, é? Então é pecado você brincar um futebolzinho? Bom, pecado eu não sei. Mas o meu pastor disse que é coisa do mundo. Tu come carne de boi? Como? Tu come biscoito? Como? Tu compra roupa em loja? Compro. Isso é do céu? É do mundo. Nada contra, se você não quer mais jogar, tudo bem. Mas você não joga não é por causa da tua consciência em Deus. É por causa de um deusinho que está na tua vida. Porque o pastor presidente determinou. Eu estou falando pastor presidente porque nós falamos dos da casa, Mas outros sacerdotes, líderes religiosos, independente de quais que sejam as religiões, estão aí abusando de mulheres, estão aí se enriquecendo. Por quê? Porque estão manipulando as pessoas que não têm conhecimento espiritual e inteligência de Deus e vivem à base de deuses que o leva para onde eles querem, porque eles dizem é assim, e se as pessoas não se submeterem, vem a palavra de condenação. Desobedecer ao homem de Deus, cuidado, viu? Porque eu posso retirar minha bênção sobre você. E aí as pessoas ficam sofrendo, sendo destruídas por falta do conhecimento, porque diz, não, eu não posso sair daqui, mesmo sabendo que eu estou sendo aqui manipulado, usado, destruído, mas eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, eu perco a minha bênção. E antes de você estar ali, Deus nunca olhou para você? É igual quando uma religião diz assim, salvação só na minha igreja. A minha igreja que salva. Ah, bonito, então tu é mais do que Deus, tu é mais do que Jesus. Porque antes da tua igreja ser fundada com CNPJ, Jesus já era o Senhor. Olha, não pode doar sangue não. Olha, não pode quebrar o sábado não. Porque as pessoas estão vivendo misticismo, irmão, mas tem fundamento bíblico, claro que tem, irmão. Todas as religiões do mundo e seitas que existem, está tudo baseado aqui, ó. A maioria das guerras que já existiram ou existem hoje, tem tudo um fundamentozinho aqui, ó, fora de contexto. Então não basta crer nisso aqui. Você tem que crer dentro do contexto, dentro das alianças, e entender o que é santo, o que é profano, porque nem tudo que está aqui foi Deus que falou. Tem muita fala de homens aqui. Então ele disse, levanta-te. Eles disseram, levanta-te, fazendo-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. 2. E Arão lhe disse, o homem pressionado, ainda contra a vontade dele, mas o povo fizeram um motim, pressionaram. Arão desesperado, para não ser linchado. E Arão lhe disse, arrancai os vossos pendentes de ouro. É engraçado que eles estavam presos lá 400 anos no Egito. Deus usa Moisés para libertar. Quando liberta,
Deus tira de quem tem e dá a quem não tem. Os egípcios tiveram que dar ouro, pedras, joias para eles que estavam lá, trabalhavam de escravo. Eles receberam tudo de vez. A rescisão com tudo. Saíram ricos, bastardos, cheios de pedras preciosas. Mas a fome de ter um Deus na vida era tão grande, a fome de serem escravos era tão grande, que eles não estavam nem aí. Quando o Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos. Oxe, não teve conversa. Eles saíram arrancando, foi tudo. Eu fui de um determinado sistema religioso que fizemos uma época um tal de um retiro secreto que não tinha que contar para ninguém o que acontecia lá. Porque era para os outros ficarem curiosos e irem também. E aí lá no final dos 3 dias lá desse encontro com Jeová, que ninguém podia conversar, só tinha que ouvir a liderança, os aconselhamentos, inspirados por Deus. Você não tinha que conversar com o irmão. Aí você tinha que retroceder nos seus feitos e pedir perdão por aquilo que você fez pelo teu papai, mesmo que já tenha partido, mas pedir perdão para o pastor, porque aquele pastor ali estava ali de alguma forma te ajustando e te colocando de novo em comunhão com teu pai que você brigou, que já morreu, babá. Aí no final daquele processo todo, eu era enganado pela religião, eu falei de coisa que não era nem para ter falado, chorei. Aí no final da reunião, chama-se todo mundo. A hora do desapego, aleluia. Eu vou ensinar você a se desapegar, irmão. Se desapegue das coisas deste mundo que é uma força de expressão que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Se desapegue aí da mentira, das coisas erradas, que você sabe, não precisa nem dar nome aqui, mano. Se desapegue de tudo aquilo que te afasta de uma comunhão saudável com Deus e com teu irmão. Mas eles? Que nada. Isso aí é você com Deus, você desapegue se você quiser. O que eu quero que você desapegue mesmo? Eu vi coisa, irmão. Quem tem uma corrente de ouro que ama muito. Pastor. Dê pra quem? Pra Deus. Aí, ó. Só se for pra deuses, né? Eles tiraram corrente de ouro, pulseira, brinco, pra fazer deuses. Aí eles diziam: dê pra Deus. Só via a gente tirando corrente, relógio. Eu não tinha nada, coitado. Eu tinha uma camisa, que eu não vou falar a marca, era de marca, mas não vou falar aqui também. Aí eu tirei aquela camisa de marca, uma camiseta, dei com o coração partido, rapaz. O pastor disse que é para desapegar. Também não era nem tão apegado, mas só tinha aquilo também. Isso foi o que a religião nos ensinou, irmão. Então se desapegue. Parece o comercial aí da... Se desapegue, irmão. Põe no anúncio, irmão. Mas se desapegue do teu salário. Final de ano está proibido você comprar roupa ou viajar, porque tem que trazer para a fogueira santa. É para Deus. Que Deus? Para deuses. Eles. É para eles. Se desapegue, porque eu quero construir minha mansão. E se você não desapegar, como é que eu vou construir? Você observa, irmão? Então pegou-se as joias. 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Trouxeram para Arão. 32:4, Êxodo. E eles o tomou de suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele do ouro um bezerro de fundição ou um bezerro de ouro. A síndrome de Tomé tem que tocar,
tem que sentir, tem que palpar, tem que... E o bezerro de ouro da religião anda juntinho assim, ó. É o incrédulo, que não é crente. É religioso, incrédulo. Porque tem que ter deuses em sua vida. Tem que ter manipuladores em sua vida. E eles estão igual o Tomé, que tem que tocar. E estão igual aquele povo lá no Egito, ou no deserto, que tinha que ver alguém, ter alguém ou algo para conduzir. Porque eles, por causa da mente cauterizada pela escravidão, eles não conseguiam andar com as próprias pernas. Imagine Moisés: ô rapaz, Deus me enviou, tirei vocês do cativeiro, vocês viram lá os milagres, vocês viram lá as pragas, tantas coisas que vocês viram. Mas o povo estava com a mente escravizada. O cativeiro já não era mais físico para trabalhar para os egípcios. O cativeiro estava instalado aqui, ó, na mente, no coração do povo. 32:5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse: amanhã será festa ao Senhor. Quando nós vamos lá na história, nós sabemos que Arão não estava concordando com aquilo. Mas Arão fez basicamente o que Pedro fez quando Paulo repreende, lá na carta aos Gálatas. Paulo repreende Pedro e diz: olha, você não está andando em sinceridade ou em conformidade com a verdade do Evangelho. Porque Pedro estava comendo ali com os gentios, mas judeu não se assenta com gentio. Mas a mensagem que Paulo pregava fez com que Pedro se libertasse daqueles conceitos, porque o mesmo já tinha ido ter com Cornélio, que era romano, e sua família, e viu o mover de Deus na vida dos gentios, dos não-judeus. Mas por causa da sua posição religiosa e por causa do medo dos apóstolos da circuncisão, quando ele viu Tiago e João chegando, que era da circuncisão, ele saiu do meio dos gentios e se apartou a ponto de Barnabé também se deixar levar pela sua dissimulação. E Paulo vai e repreende ele na presença de todos: você é um dissimulado, você não está andando em conformidade com a verdade do Evangelho. E Pedro: mas eu sou o primeiro apóstolo, foi Jesus de Nazaré que me chamou. Paulo não tinha negócio de conversa não. Você é um carnal, você está andando segundo o seu entendimento, e não segundo o entendimento da palavra de Deus. Assim agiu Arão. Preparou lá o bezerro de fundição, preparou um altar, e apregoou Arão, e disse: amanhã será festa ao Senhor. Imagine a idolatria, irmão. Moisés não tinha descido, e agora o sacerdote, pressionado, faz o povo todo se corromper, porque o povo de coração duro não estava mais aguentando esperar Moisés trazer a direção de Deus. Tinha que ter deuses para que o guiasse, que na verdade não guiava ninguém, mas eles tinham isso na mente dele. Faz aí uma coisa aí, algum deus aí, e esses deuses aí vai nos conduzir, vai adiante de nós. 6. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram lá sacrifício, holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se, presta bem atenção nisso aqui, ó. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram ofertas, sacrifícios, holocaustos, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a afogar. Todo mundo relaxado, sem compromisso com Deus. Não é com o pastor Arão, não é com o pastor Moisés, não é com o pastor hoje, Cristo. O povo relaxou, irmão, sem compromisso com Deus. E aí eu não posso deixar passar essa. Venham
para o tempo da graça. Muita gente vive escravizado no sistema religioso. Conheceu a graça? Muita gente orava de madrugada, 6 da tarde, 6 da manhã, 3 da madrugada, porque o pastor disse a ele que a fila é menor. Meia-noite, porque é a hora que os demônios estão furiosos, então tem que ter uma batalha espiritual. Aí se dedicava a tudo isso. Veio para a graça. Eu não estou generalizando. Conheceu a verdade em Cristo. Não estou escravizando. Entrou um tal de um sentimento chamado o que aqui tem? Perderam o prazer. Aí hoje existe tanta hipocrisia, e talvez você seja um desses que vai me acompanhar aqui na gravação, que diz assim: glória a Deus, o Senhor me libertou. Hoje eu não preciso dar o dízimo. Você nunca precisou dar o dízimo? Nunca. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Mas aí os mesmos dizem assim: pega o seu dízimo hoje, converte uma cesta básica e dê aos pobres. Eles falam, mas não fazem. Mas só para dizer que conheceu que o dízimo não é necessário para a igreja, eles dizem assim: pega o seu dízimo, converte em cesta básica e dê aos pobres. Mas muitos dos que dizem, que falam isso, não fazem isso. Então se torna hipocrisia. Paulo disse à igreja da Galácia 5:13, no versículo 1 ele diz: estejais firmes na liberdade com que Cristo vos... então Cristo libertou, porque lá o Nazareno já dizia, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Aí ele libertou da cruz, ele tirou a lei, que era o ministério de condenação e morte, libertou o seu povo. Nós nascemos já livres, porque nascemos debaixo da graça. E Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre vós, falando para os romanos, mas ali já era do Cristo ressurreto. Porque vocês não estão debaixo da lei, debaixo da graça estão. Então debaixo da graça não tem mais escravidão, a não ser daqueles que não conhecem o Evangelho. Então ele diz: permaneça firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos submeta a jugo de escravidão, não volte para a escravidão. Mas no versículo 13 ele diz: não useis da liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. Então quando eu uso dessa liberdade e passo a dar ocasião à carne, eu estou ultrajando o Espírito da graça e pisando no sangue da aliança no qual eu fui santificado. Eu vou perder a salvação? Não, quem é salvo é salvo. Eu vou ser amaldiçoado por Deus? Não. Agora, você vai colher. E o pior é que a colheita na graça não é uma colheita física como na lei. Por testemunha de 2 ou 3 pessoas, o transgressor é punido. É apedrejado, é isso e aquilo, é cortado a mão, dependendo do tipo de transgressão. Na lei era assim. O roubou, corta a mão, fez isso, apedreja, adulterou, é isso, aquilo. Na graça, ninguém vê. Porque é aqui, ó. A colheita é particular, individual. Não precisa meu irmão ver se eu estou mal. Não precisa meu irmão saber se eu estou em desobediência ao Evangelho, vivendo nas minhas paixões. Mas a minha consciência está ardendo. E trava tudo, porque eu sei que eu não estou legal com o papai. Por quê? Quem disse isso foi o irmão Elcio? Não, foi Deus, quer ver? Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante. Qual pai que não corrige o filho que ama? Assim, o Senhor. Ele disciplina e castiga a quem ele recebeu
por filho. E porque ele disciplina e castiga quem recebeu por filho? É filho, não deixa de ser filho, mas ele disciplina e castiga. Por quê? Nos versículos finais vai dar a resposta. Porque ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Então o povo comeu, sacrificou, irmão. Tem gente sacrificando aí. Vamos trazer as primícias para a casa do Senhor. A oferta alçada hoje é um sacrifício. E aí trazem, tem gente que traz, né? Traz não, levam. E carro, e geladeira, e salário, mulher, enfim, levam tudo, marido, leva tudo para o altar. Ele leva a mulher para o altar, sabia? E leva o marido para o altar. Por quê? Porque ele disse, nós vamos colocar diante de Deus. Deus vai te responder, irmã. Seu marido está te perseguindo, nós vamos orar para Deus matar ele. Eles fazem isso no altar, eles fazem isso. Ai, mas brincadeira não, eu já convivi com esse tipo de gente. Né, filha? Hein? Não está obedecendo, não? Vamos orar para Deus tirar da terra. O que é isso? Mata Jeová. Ah, saíram daqui, abriram uma igrejinha ali? Ó para aí, obreiro. Me cutucava assim, ó para aí, obreiro. Fecha Jesus. Mata Jesus. O quê? Cambada de feiticeiro, amor fingido, hipocrisia, farisaísmo. Aleluia. Não anda com quem pensa diferente. Na graça de Deus você pode até não concordar comigo, mas eu vou continuar te amando e te respeitando. Aleluia. Glória a Deus. O povo comeu, sacrificou, se assentou e se levantou. E vamos viver a nossa vida. Nós temos deuses agora que nos conduz. Tem religioso. Se você disser assim, irmão, abra aí a Bíblia em João 8:32. Ou até no Salmo 91. Salmo 91 às vezes ele sabe porque está amarelo já, que só deixa aberto no hack. Salmo 92 é antes ou depois de Apocalipse? Por quê? Porque não lê as escrituras. Por quê? Porque vai tudo por aquilo que os seus deuses nos seus altares determinam. É porque o homem de Deus é o bezerro de ouro da religião hoje. Ele falou, está falado. Mas, irmão, não está escrito, não importa, irmão. Desceu fresquinho aqui agora, foi Deus que me revelou. Aí você chega de um lugar e fala das escrituras e coloca toda a tua dedicação ali, a tua expressão, e vai, e se dedica, estuda, e passa a mensagem, e soa um sermão bem preparado, já dizia aí um pregador famoso, que equivale a 7 horas de serviço braçal. É sério. Talvez vocês não tenham ideia, mas às vezes a gente ministra, um dia de domingo, por exemplo, chego em casa, eu estou mais quebrado do que quando eu estou trabalhando o dia todo de serviço braçal. Porque você força muito a sua mente, assim, a sua concentração. Está aqui, estou falando para um público aqui, estou falando para outro aqui. Tem umas crianças aqui querendo tirar atenção. Então, você força muito e o raciocínio às vezes foge. Então, é muita... E tentando, na medida do possível, ser coerente, porque quando você acerta, ninguém vai aplaudir você. Não tem que aplaudir mesmo, não. A glória é de Cristo. Mas quando você erra, irmão, não é assim também, não. Os críticos de plantão. Então você faz tudo isso e às vezes as pessoas não reconhecem. Agora chega fecha os olhos. Quem é o dono desse Siena branco aí? Não precisa me falar, mas o chassi é plam, 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 plam. Aí o irmão do Siena tá, glória, Jesus revelou o chassi do meu carro. Pra quê? Né, irmão? Fosse pelo menos o número da Mega. Ele revelou o número da identidade. E o povo, vocês já andaram nesses lugares que eu sei. E o povo, glória, Deus está nesse lugar. Tomé, por que Deus está aqui? Porque revelou minha identidade.
Aí ligaram para mim, tua irmã voltou para Jesus. Eu falei, sério? Foi, voltou, irmão. Foi, depois de tanto tempo, voltou para Jesus, foi? Foi. Tava afastada e voltou para Jesus. Foi, como foi isso? Irmão, chegou um pregador de fora, porque não serve, o profeta de casa não tem honra, né? Como eu já dizia. Chegou um pregador de fora e saiu dizendo, isso foi, como diz o comediante, isso foi venérico. E saiu revelando o chassi de carro de todo mundo. A menina não aguentou. No final da reunião, tá a menina... Eu aceito Jesus, por quê? Porque Deus falou. Viu o problema? Crente Tomé. Aliás, não é crente, é incrédulo. Bezerros de ouro da religião. Tem que ter alguma coisa para dar um empurrãozinho. E aí onde vem a enganação. Não tem como não falar. Meus irmãos, pegue uma rosa. Isso é lógica das lógicas das lógicas. Pega uma rosa ou qualquer tipo de planta. Corta. É claro que vai o quê? Murchar, vai morrer, irmão. Você corta um dedo, separou, não corre sangue, o membro vai apodrecer. Aí milhões de pessoas seguindo esses homens, leva a rosa do descarrego para casa, mas ele cortou. Aí ele diz assim, o sinal é que a rosa vai murchar. Quando murchar, é porque está cheio de demônio. Aí os crentes estão tudo... Aí pegam, depois que murcha, glória! Não tem um demônio na minha casa. Por quê? Aí, murchinha. Aí pega a Bíblia, Salmo 91 e bota a rosa lá, murcha. Se vacilar, vai nascer. Crentes palpáveis. Tomé, síndrome de Tomé, deuses de ouro. Tem que ter alguma coisa. O povo levantou-se a afogar. Relaxou. 32:7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo... Deus disse, já não quero nem conta com esses idólatras. Não é mais meu. É claro que é uma força de expressão de Deus, né? O povo era de Deus? Claro que sim. Mas quando Deus diz o teu povo, é porque Deus estava falando o seguinte: não estão crendo mais em mim, mandaram levantar outros deuses, então não me servem mais. Vai, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Não se corrompa com a graça ou na graça de Deus, não se prive da graça de Deus, porque Deus te libertou do escravagismo da religião que você vivia. Claro, primeiro Ele te tirou da tua forma de viver, sem direção alguma, como as pessoas dizem, tirou do mundo. Aí você caiu na religião. Deus agora, mediante o conhecimento da palavra, te tirou da religião, porque Ele quer que você não viva para as paixões do mundo, ou seja, as tuas paixões. Ele também não quer que você viva debaixo de manipulação de homem. Ele quer que vocês vivam para Ele. Deus quer que vocês vivam para Ele. Não é para a igreja do irmão Elcio. Não é para aqueles que estão pregando o evangelho. Quem prega o evangelho da graça, meu irmão, tem essa consciência. O povo é de Cristo. As pessoas vivem para Cristo. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que reconhecem o nosso trabalho, a dedicação, sabe? E tem uma amizade verdadeira, um amor não fingido. Mas a gente tem essa consciência que nós estamos vivendo é para Cristo, não mais para as paixões e não mais para as religiões, não mais para os bezerros de ouro, mas para Cristo Jesus. O teu povo se tem corrompido. Êxodo 32:8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, um bezerro de ouro. E perante ele, o bezerro, se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: este
é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Eles começaram a cultuar o bezerro de ouro. E eles proclamaram: ó Israel! Israel! Este! Não é o Deus dos céus. Não é o Deus que enviou Moisés. Este Deus, é esse bezerro de ouro. É esse que nós tiramos aqui os brincos, as pulseiras. É esse que Arão fez aí. É esse que é o teu Deus, ó Israel. Imagine, irmão. O povo que Deus tirou, agora dizendo que o Deus deles era simplesmente um bezerro de ouro. Ah, irmão, mas isso não tem nada a ver com os dias atuais. Ah, mas se tem. Pior, lá foi um bezerro de ouro. Ah, mas eles disseram que aquele bezerro de ouro era o Deus dele. Ah, irmão. Se você for discernir, e eu sei que você vai discernir, todo tipo de misticismo religioso que te impõe, te obriga, te manipula, seja homem, seja coisa, elemento, algum tipo de ponte, de acesso, de contato, tudo isso são esses bezerros de ouro hoje. A igreja perfeita, o líder mais ungido, porque para muitos ser filho de Deus e servir em amor não é o suficiente. Ele tem que ser, no mínimo, um evangelista ou um pastor, tem que ter o diploma, o anel de teologia, falar um pouquinho de grego. Os labachura nem se conta, tem que falar labachura até cansar a garganta, até fazer nó. Falar um pouquinho de grego para impressionar as pessoas. E aí ele se torna esses bezerros de ouro na vida das pessoas leigas, que não têm conhecimento de Deus. 32:9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz, um povo de coração duro. Esse povo é um povo de coração duro. Esse povo que negligencia a palavra da graça de Deus é um povo de coração duro, mesmo sendo religiosos. Porque quando a palavra diz que com uma só oferta Ele te santificou para sempre, os religiosos de corações duros, eles dizem: não, eu que não me santifique não, para ver se eu não perco a salvação. Porque quando a palavra de Deus diz que você já está abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo, eles dizem: eu que não vá no monte atrás da minha bênção, não. Eu que não pague meu preço, não. É um povo de dura cerviz. Quando nós pregamos para a igreja que não existe mais o pecado de origem de condenação espiritual para os filhos de Deus, você não está em pecado ou no pecado. Você pode até pecar, errar o alvo, falhar, mas não existe mais condenação. Romanos 8:1, para quem está em Cristo Jesus. Que negócio é esse? Esse irmão está dizendo que não existe pecado. Quando nós dizemos que isso aqui não é casa de Deus, o povo de dura cerviz, ele diz: então para que eu vou ficar nessa igreja? Eu vou para aquela ali, porque ali, todo mundo, quando você vai chegando, a liderança, os bezerros de ouro já diz assim: seja bem-vindo ao santuário de Jeová na terra. Aí ele vinha assim, ó. A gente já viu isso. A pessoa ia passando assim, ó. Quando passou em frente à casa de Deus, o povo reverencia um espaço, achando que é casa de Deus, porque é um povo de dura cerviz.
Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus não é servido por mão de homem como que necessitando de alguma coisa. Mas o povo de dura cerviz tem que se colocar em uma posição para impressionar Deus. Ninguém, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês, prestem muita atenção. Ninguém impressiona Deus. Se você trabalhar o mês todo, pegar o teu salário, vou declarar, viu? Pegar o teu salário de 5 mil reais, quem recebe? E trazer, e dizer assim, vou cooperar, vou dar essa oferta, e eu tenho certeza que Jeová vai me olhar diferente. Vai. Ele vai te olhar diferente, ele vai te olhar assim e dizer assim, está querendo se aparecer? Não, porque uma coisa é você fazer de livre e espontânea vontade sem nenhum tipo de pressão. E eu recebo que você vai ter muito para fazer até isso. Sem nenhum tipo de pressão. É igual a irmã chegou para mim e disse assim, irmão, eu vou lhe dar um carro. Eu falei, glória, eu recebo. Aí ela olhou para mim, deu risada e disse, sabe por que eu estou dizendo que eu vou lhe dar um carro? Ela vai me assistir. Porque se eu estou dizendo que eu vou lhe dar um carro, é porque eu acredito que Deus vai me dar muita condição e isso não vai ser nada para mim. Eu falei, amém, irmã. Não é você vender tua casa, vender teu carro. Irmão, esse ano vamos ter que dar um carro ao pastor. Aí houve uma situação no meu interior que, vamos dar um presente ao pastor? Aí os empresários se reuniram, pegaram a carta de contemplação, tinha um crédito na loja de carro. Olhou o carro e disse, vamos dar essa carta que eu tenho certeza que o pastor vai pegar um carro. Ele está com um carrinho usado, ele vai pegar esse carro. Aniversário do pastor, glória! Os empresários levantaram, pastor, seu presente, pode ir na cidade vizinha, não vou falar o nome para não comprometer, e pegar esse presente. O pastor olhou assim e disse, posso mesmo? Pode. Esses aí são minha autarquia, me deram um carro. Aí o abençoado foi pegar o carro, chegou lá, me contaram isso, fonte segura, e eu já fui de lá, viu? Chegou lá um carro de 30 na época, 40, 60, e os empresários fizeram aí a contabilidade que ele iria pegar lá um de no máximo 60. O pastor bateu o olho no Corolla, 90 e poucos conto, é esse. Eles têm crédito aqui? Claro que tem. Venha. Parou na frente. Quando os abençoaram, me contaram. Quando os abençoaram, bateram o olho e disseram, de quem é esse carro novo? Do apóstolo. Meu Deus do céu, eu não te falei, fulano, que era melhor a gente ter comprado e ter dado. O homem escolheu, foi o mais caro da loja. Final da reunião. Levante você, que me deram o presente. Aprenda uma coisa. Deus só me dá o melhor. Porque Ele disse que eu sou cabeça e não cauda. Ele disse que quem obedece Ele honra. Eu sou filho de Deus, Ele não vai me dar o pior. Por isso que eu peguei o melhor. Agora vocês, dobre o joelho que eu vou fazer uma oração profética. Esse ano vai todo mundo trocar de carro. Claro, não, trocaram. Eles tinham condição, trocaram. Sabe por que trocaram? Porque eles entendem que a partir do momento que você recebe uma palavra que eles chamam de profética, que isso é para induzir mesmo você. Deram um jeito lá, financiaram, ficaram, mas todo mundo teve que jogar carrão. É conhecida na minha cidade como a igreja dos ricos. Porque todo mundo tem que se sacrificar para mostrar que tem. E quem não tem, eu aceitei Jesus. Vai para onde? Vai para lá. Porque lá é o lugar que você prospera, enriquece. Viu, irmão? Então as pessoas estão vendo Deus nessas coisas. Tem que ver, tem que tocar, tem que ter, tem que... Então é nisso que eles veem Deus.
Esse povo é um povo de dura cerviz, disse Deus para Moisés. Olha lá, Paulo vai mencionar essa passagem que nós lemos. 1 Coríntios 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, está se referindo àquela passagem que nós lemos em Êxodo. Conforme está escrito, Paulo falava o que está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Paulo está agora chamando a atenção de uma igreja que está numa nova aliança a não seguir o exemplo daquele povo no deserto. Então observe o cuidado do apóstolo Paulo quando ele diz na segunda carta que ele estava com zelo de Deus pela igreja, para apresentar a igreja como uma virgem pura. A quantos maridos? Um só marido, e não a deuses estranhos. Só que a igreja, e eu não estou falando de instituição, estou falando da igreja, pessoas, os filhos de Deus, os religiosos, eles não estão vivendo para um só marido, como Paulo estava aperfeiçoando a igreja. O marido ali, o conceito é aquele que iria cuidar e de que iria sustentar. E Paulo usa, parafraseando até a cultura. Mas hoje não. Hoje a igreja, os religiosos não têm um só marido. Porque você diz, nós estamos na nova aliança. Nova aliança não é para conhecer Cristo domingo. Não é para conhecer Cristo segundo a carne. Mas os religiosos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus pegou o lodo, cuspiu e colocou no cego e o cego enxergou. Aí eu fui de um lugar que o abençoado pegou um copo com água, gente. Vou tomar. Pegou um copo com água e cuspiu. E deu uma irmã que estava com problema de saúde. E ela? Por quê? Eu falei, como é que negócio é esse aí, bem? Oxa, você não sabe que Jesus pegou a lama e cuspiu? E colocou no olho? É profético. Ah, é? Só que o profeta viveu até... O último profeta foi João. Que negócio de profético é esse? Ah, é profético? Tá bom, eu te desafio. Joga o machado aí dentro do rio. Agora pega um pedaço de pau e joga. Eu quero ver o machado subir e encaixar no cabo. Não é profético? Ah, é profético? Porque para cuspir em água e dar aos outros, porque Jesus cuspiu no barro e colocou no olho, é fácil, né? É profético? Ora pelo um defunto, eu quero ver ele ressuscitar. Eliseu fez isso, não é profético? Faça. Viu aí, irmão? É profético para aquilo que lhes convém. Oferta no número do sapato, profético. Grão de milho, profético. Semente para passar nos umbrais da porta. Por quê? Porque é profético. Por quê? Porque lá no Egito passou lá o sangue. E o anjo da morte, quando passou, não entrou na casa. Então você vai levar esse óleo vermelho, que é especial. Você vai passar lá, ó, com pincel ou em escova que está vencida, nos umbrais da porta. E aí a morte não vai entrar na tua casa. Não entrou o quê, irmão? Para de mentira. Estão enganando o povo de Deus com essas coisas, irmão. E leva semente, leva sabonete. Isso são os deuses. Assim como o povo estava adorando o bezerro de ouro, estão adorando essas coisas. A irmã está solteira, quanto tempo? Tem 10 anos solteira. Pega ali o envelope ali amarelo. É amarelo? Não, vermelho. Dê uma oferta que esse ano Jesus manda. A mulher não quer Deus não, a mulher quer macho. Não, irmão, desculpe. Se é o homem, é a mesma coisa, irmão. Está passando necessidade financeira, leva o envelope amarelo, deixa a oferta. E Deus vai abrir a porta, porque envelope amarelo é sinônimo de prosperidade. Aonde está escrito isto?
na religião, porque na Bíblia não está. Isso mata esses homens. Traga o teu sacrifício no altar. Isso mata eles. Aí as pessoas pegam e vai no pseudo altar e dá seu salário, dá seu tudo. E aí eu venho e digo, a Bíblia diz que altar é uma caixa quadrada, é o que a Bíblia diz. É uma caixa quadrada de madeira de acácia, revestida de metal, de bronze, onde os animais sacrificados eram jogados dentro. Plataforma elevada em igrejas evangélicas não é altar coisíssima nenhuma. É palco mesmo de show. Mas eles manipulam as pessoas. Venha no altar. O altar é santo. Aí teve um famoso aí, que ele disse assim: quem obedece não pega essa praga que está aí. Não pode falar o nome não. Não pega essa coisa que está aí. Não pega. Porque sacrifica. Porque é fiel. Não pega. Ele pegou. Desobediente. Claro, é fácil ele abrir a boca e dizer essa graça aí. Já disseram isso. Do povo da graça. Já fui informado, irmão. Essa graça é uma desgraça. Porque uma irmã ligou para ele, e disse assim: como o senhor pede sacrifício, se a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça? Ele leu o texto, isolou tudo e deu a sua compreensão carnal. Na verdade, ele nem deu a compreensão carnal, porque ele sabe. Mas é lobo, né, irmão? Fazer o quê? É como ele dizia para um outro que rompeu com o sistema: olha, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se 3% acreditar no que eu falo, para mim já basta. Não importa o que 197, é isso mesmo? 197 não acreditem. Claro, porque 3% de 3 milhões manipulado como ele faz, ele constrói até impérios e templos. Atos 14:11. Olha lá. E as multidões, vendo que Paulo fizera levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica. Não foi língua dos anjos, não, irmão. Quando viram o milagre que Paulo fez, no contexto ali houve um milagre, que não foi Paulo que fez, foi Deus que fez por Paulo. Eles levantaram a voz em língua de anjos. Labachura, labacaia, lamas. Levantaram a voz em língua licaônica, em um idioma. Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Começaram a endeusar Paulo. Começaram a gritar, multidão, irmão. Fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Hoje, se elogia uma pessoa que está ministrando, a pessoa já começa assim, ó. Tá assim. Porque gosta de serem ovacionados. Porque gosta de, de terem a primazia, de chamarem a atenção. Meus irmãos, entendam uma coisa. Deus é poderoso, opera milagre
na vida de quem Ele quer, onde Ele quiser, do modo que Ele quiser. Deus não depende de uma oração minha para curar alguém. Deus não depende de uma oração de um que usa um chapéu aí para dizer que vai curar alguém. Deus faz por graça, misericórdia, não faz na vida de todo mundo. Tá bom? E por que quando acontece de uma pessoa ministrar, eu sempre falo isso, olha a quantidade de pessoas que nós estamos ministrando. Agora imagine, eu estou ministrando para uma multidão de 50 mil pessoas. Será que não existe alguém ali que, independente da minha oração e da minha ministração, não vai ouvir a palavra, não vai crer, não vai receber uma dádiva, uma graça, uma manifestação de uma cura, alguma coisa? Claro que vai, irmão. Não tem nada a ver com o homem, com o personagem, tem a ver com ele. Mas eles não. Deus fez, mas porque o profeta de Deus levantou a mão. E aí outro dia eu peguei ele, o do chapéu. Olha a artimanha, textos isolados. Jerusalém, Jerusalém, que assassina os seus profetas. Olha o texto. Fecha a Bíblia. Nós somos esses profetas que estão nos assassinando. Não mais literalmente, mas com calúnias nas mídias sociais. Mas existe uma diferença, igreja, entre profeta e profeta credenciado. E o povo, como é que é? Existe uma diferença entre profeta e profeta credenciado? Existe uma diferença entre profeta verdadeiro e profeta falso. Mas isso prende as pessoas. Olha, isso é sério, irmãos. Isso é sério porque eu não preciso falar isso não. Você liga a televisão aí, você está vendo a praga da religião, o que é que está fazendo aí. E é de todo tipo. Um que mergulhou o presidente, disse que batizou o presidente, está preso. Pô, eu sou pastor. Ô glória. Eu batizei, foi o presidente, irmão. Tu batizou quem? E aí? E é de todo tipo, para não dizer só é o crente. Tem de toda religião que você procurar. De todo jeito. Porque quem é podre, ponto. A gente não está generalizando. Mas quem é podre, ponto final. E tem gente que nunca andou nesses meios, tem mais caráter do que gente que estão nesses meios. E aí, a religião vai fazer alguma coisa por você? Nada. Só Jesus. Os deuses se fizeram semelhantes aos homens e desceram até nós. Atos 14, 12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. São deuses. Operou um milagre? Esse homem é um Deus. Esse homem orou, aconteceu alguma coisa? É Deus no céu e olhe lá, e essa pessoa na terra. Passa a depender dessas coisas, dessas pessoas. E aí as pessoas se frustram. O irmão dizia assim: quando eu saí da minha instituição, eu disse em casa, não vou para lugar nenhum, porque só ali salva. Depois ele olhou para mim e disse: meu irmão, como é bom ser liberto. Olha a minha mente como era escravizada. Eu achava que só ali é que era a verdade. (14, 13). E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificá-los. Já queria agora sacrificar a Barnabé e a Paulo. Só porque Paulo operou ali um sinal.
Então as pessoas estão sacrificando a esses líderes, a esses homens, simplesmente porque aconteceu alguma coisa da parte de Deus na vida deles, e eles estão atribuindo a essas pessoas. Então o sacrifício agora não é mais de touro, não é mais de grinaldo, não é mais de bezerro, não é mais de pombo. O sacrifício agora é em forma de ou indulgências religiosas, paga preço e monte, sobe escada de joelho e ferradura atrás da porta, ou em forma de espécie, porque existe uma pessoa que direciona a minha vida, existe um Deus que está na minha frente, que você não casa, que você não viaja, que você não faz nada, se Ele não te abençoar. Síndrome de Tomé, bezerro de ouro da religião. 14:14. Ouvindo, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Foi para onde? Para o meio da multidão. Esses homens hoje andam com segurança. E quando eles querem tocar nas pessoas, fazem um corredor gigante e eles ficam lá com a mão. Tô sem lenço aqui, né? Aí uma coitada, outro dia eu vi uma coisa que deu vontade de chorar, irmão. Uma coitada. Pra colocar a mão. Sai! Brincadeira? Sai. Tô cansado, já fiz a imposição. Se quiser, pega a senha. Que humilhação, né, irmão? Quantas vezes você não foi humilhado em algum tipo de situação como essa? Irmão, você está falando mal. Oi, irmão, falando mal o quê, irmão? Por acaso eu estou falando alguma coisa que não é verdade? Falar mal seria se eu estivesse dando nome aos bois. Porque não é nada contra a pessoa, não tem nada a ver contra as pessoas, o ser humano, mas é contra aquilo que eles estão representando, irmão. Como ouvirão se não há quem pregue? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa entrou no nosso canal e foi fazer um comentário e disse assim: vocês não sabem o que pregar, fica só falando dos outros. Eu falei: nós é que temos muito o que pregar. Essas pessoas é que não têm o que pregar e ficam inventando. Nós temos muito assunto para pregar. Mas eu vou dizer uma coisa: não existe você ministrar a verdade e não tocar na mentira. Não existe. Se você não tem peito para encarar, para expor os erros, porque Paulo disse que nós não podemos ser coniventes com os erros. Nós não podemos nos comunicar com as obras infrutíferas das trevas. Se você não tiver peito para denunciar, Paulo que disse, precisamos tapar a boca dos contraditores. Por que, Paulo? Porque eles são obreiros fraudulentos. O que é fraudulento? Ladrão, irmão. Então como é que eu não vou falar? Se não quiser me assistir, se não quiser sentar para me ouvir, não venha. Mas o Evangelho da Graça denuncia a podridão do sistema religioso. Nada contra os irmãos. Ame os seus irmãos de qualquer denominação. Respeite a pessoa, independente da religião, independente do seu conceito sexual. Respeite as pessoas. Mas o Evangelho é puro e é para os puros. Jesus pregava batendo nos fariseus. Eu ainda não cheguei a chamar ninguém de filho do diabo. Jesus chamava. Paulo chamava. Paulo está pregando lá para o seu xará, Atos 13. Chega um encapetado lá, atrapalhando, irmão, a mensagem. Paulo é filho do diabo. Raça de víboras. Não, irmão, você vai ter que pregar graça, mas não precisa. Como que não precisa? Eu vou pregar dizendo que o poder de Deus opera em nós. Alguém disse lá que está na rosa. Como é que não vai falar? Não tem como, irmão. Não tem como.
Parece até uma mensagem de ódio, mas não é. Deus sabe. Pelo contrário, é uma mensagem de amor. Porque assim como vocês foram libertos e eu fui, nós queremos que a maioria dos irmãos, filhos de Deus, reconheçam Jesus Cristo e o seu senhorio e sejam livres para servir a Cristo em espírito. Parar dessa coisa de levar macumbogélio. É macumbogélio que se pregam. Domínios de homens. Que parece que seu pai e sua mãe precisou de um pastor, de um líder religioso para você nascer. Você fazia tudo. Chegou em um sistema religioso, só faz o que ele manda. Ô irmão, olha o que diz o versículo aqui. Não importa, o meu bispo já falou que não é assim. Mas irmão, está escrito, não importa, o meu pastor disse que não é assim. Mas irmão, olha para aqui, abençoado. Não importa o que você vai falar, eu não quero saber. A minha convenção não aceita isso. Não é assim? Então... é assim, irmão. Tu não quer saber de Deus não, irmão. Ô irmão, não adianta. Ô irmão, olha para aqui. Ó abençoado. Criança que era apresentada no templo, era no templo, não era na igreja evangélica. Criança que era apresentada no templo era só judeu. E era de 8 dias de nascido. No caso de Abraão foi porque não era circuncidado, teve que circuncidar todo mundo depois de velho. Acho que doeu mais, né? Imagina, irmão. Criança não precisa batizar em águas. Por quê, pastor? Porque criança não tem conhecimento de pecado. Mas tem que ser apresentada. Aí apresenta menino, menina, cachorro. Apresenta sim. Tem instituição que apresenta sim. Cachorro, gato, animais, né? Tem um culto específico para isso. Apresenta tudo quanto é tipo de coisa. É porque Deus não conhece. Instrumento, microfone, glória. Aqui quem pegar... tem que falar aqui, senão não vai dizer. Aqui, quem pegar é fulminado, porque aqui está consagrado. Sons ungidos. Uma criança passar e tocar em um teclado aqui do levita. Cuidado, viu? Você não sabe do caso que pegaram na arca lá e foram fulminados, não? É brincadeira, irmão. Espiritualizam a coisa material e materializa o espiritual. Tem gente que até para ter necessidades fisiológicas tem que pedir confirmação a Jeová. Eles pularam lá no meio da multidão, 14:15, e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós. Não, vocês fizeram um milagre. Não, nós somos homens como vocês. Vocês sabem o que é isso aqui, irmão? Não existe diferença, vou ser bem claro e reto. Não existe diferença de pseudos apóstolos, profetas, padres, ancião, guru, sei lá o que, feiticeiro. Não existe diferença. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Existe diferença. Somos homens como vós. Nós não somos superiores. Olha lá, sujeitos. Já dizia Tiago que o profeta Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e fogo caiu do céu. E o Tiago disse, o Paulo também está dizendo, sujeitos às mesmas paixões. Quem era Paulo? Apóstolo. E ele tinha o quê? Paixões. Paulo tinha todos os desejos que você tem. Todos. Paulo não era um extraterrestre. Ele era o espírito. O espírito era extraterrestre mesmo, não era daqui. Nosso espírito não é daqui. Mas ele era homem, sujeito às mesmas paixões. E o que é isso, ser sujeito às mesmas paixões?
É o que Paulo fala na carta aos Coríntios, que não veio tentação sobre vós, senão humana. Antes, com a tentação, Deus também dá o escape, porque todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Se eu venço as minhas paixões, se você quiser, você vence as suas paixões. Pega o homossexual, leva para esses lugares e mete mão, mete óleo e tal, é demônio, é isso e aquilo. Eu vou aconselhar também, pega o pastor ladrão e mete a mão também e diz, sai demônio, sai, não faz. São paixões, obras da carne, que todos, disse Paulo, em uma situação humana são sujeitos. Cada um que vença a sua. Sujeito às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais destas vaidades, isso é vaidade, irmão, ao Deus vivo. Não é para se converter a Jesus de Nazaré, não, que já passou o tempo da lei, irmão. Que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. É para se converter ao Deus vivo e deixar essas vaidades. Vamos adiantar pelo tempo? 19 e 23, outro contexto. E naquele mesmo tempo, houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, uma confusão acerca da palavra que os apóstolos estavam pregando, o evangelho. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artifícios. Então Demétrio, ele fazia, sabe, as suas joias, os seus deuses, aquela coisa toda lá, para Diana, uma deusa lá dos Efésios. Olha lá. 25. Aos quais, havendo-se ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Eu não sei se vocês já alcançaram o que eu estou falando. Mas imagine a cúpula religiosa se reunindo, dizendo, rapaz, vocês sabem que nós estamos bem hoje por causa de dízimo, por causa de sacrifício, por causa disso que nós fazemos. Agora vem esse povo aí pregando que Deus não quer esse negócio. Era basicamente o que eles estavam fazendo. Disso vem a nossa prosperidade. Só que tem alguém aí atrapalhando os nossos negócios. 19 e 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo, que eles chamavam de perturbador, tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Paulo disse, isso é de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se Paulo estava desfazendo do que eles estavam fazendo, então nós vamos ter que desfazer do sistema religioso. Tem que desfazer, irmão. Paulo não ficou com medo de morrer. Elcio, cuidado que alguém pode te pegar. Paulo não ficou com medo de eles fazer uma feitiçaria, fazer um bozó. Não. Paulo, ó. E eles, rapaz, esse negócio está errado. Nós estamos perdendo a nossa prosperidade por causa desse homem aí. Não só em Éfeso, mas em toda a Ásia. Esse homem está desconvertendo as pessoas. Nós convertemos ele para um sistema, manipulamos ele, mas agora ele está vindo pregando que não é assim, que não são deuses o que nós fazemos, e é disso que é a nossa fonte de lucro. Porque no dia que as pessoas entenderem que não é rosa, que não é dízimo que te abençoa financeiramente, que não é a mão do pastor que te abençoa,
No dia que as pessoas entenderem que não é sacrifício no altar, coisíssima nenhuma, no dia que as pessoas entenderem que é pela fé em Jesus Cristo, as pessoas vão deixando essas gaiolas. E isso não vai agradar a eles. Não está agradando. 27. E não somente há o perigo de que... Olha, é profissão, né, irmão? A religião virou profissão. Porque isso era uma religião também. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então toda a Ásia e o mundo veneravam a deusa Diana. E Paulo chegou a ponto de que essa deusa Diana, ao redor do templo dela, lá na Ásia, em Éfeso, ficava 1000 prostitutas. Ao redor do templo. E essas 1000 prostitutas, ela rapava a cabeça. Paulo não chegou lá dizendo: está repreendido pombagira. Está repreendido espírito de prostituição. Paulo chegou lá: Jesus deu a vida por você. Está consumado. O sangue dele te lavou. E quando viu as 1000 prostitutas, olhos iluminados, e Paulo, palavra, e elas começaram a se reunir, e eles ficaram desesperados. O templo da deusa Diana está entrando em descrédito. E aquelas mulheres se converteram ao Deus vivo. Paulo disse: vocês vão ser censuradas na reunião. Por quê? Porque vocês não têm cabelo. E não tem cabelo é um sinônimo que fazia vida para a deusa Diana. Então o que é que vai fazer, Paulo? Coloca a burca, usa véu. Aí vem uma religião: toda mulher tem que usar o véu. Tu é prostituta? Não! Desculpa a força de expressão aqui, tá, irmão? Tem uma forma forte de falar isso. Mas toda mulher tem que usar o véu, porque Paulo mandou usar o véu. Paulo mandou usar o véu porque ele ganhou aquelas mulheres que estavam ao redor do templo da deusa Diana. E ele disse: o cabelo vai crescer. Quando o cabelo crescer, pronto, pode tirar o véu, porque Deus deu o cabelo no lugar do véu. Pegaram o texto isolado por causa disso aí, sem saber, né? Fizeram doutrina. Aí você passa em certos lugares, tá todo mundo lá com véu. Aí quando sai, tira. Ué, e se Jesus voltar? E se perdeu o véu, né, irmão? Se perdeu o véu. Outro dia eu achei engraçado que eu estava na frente do trabalho da minha esposa e tem um assim de frente. Aí tô vendo a irmãzinha, parecendo esses que diz que para usar máscara, né? Mas bota a máscara aqui. Aí tá a irmã com um véu aqui. Aí eu fiquei observando, lá de fora. Quando ela fez isso aqui, ela botou o véu. Mas é outro assunto. 17 e 18. E alguns, aí, aqui já é outro contexto. Então observe os contextos. Eles estavam furiosos com Paulo porque Paulo estava pregando uma mensagem que ia desfazer dos deuses que eles fabricavam. Outro contexto, 17 e 18. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos, nome difícil, contendiam com ele, com Paulo, e uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a
Ressurreição era a mensagem de Paulo. Paulo não anunciava Jesus de Nazaré. Paulo anunciava Jesus e a ressurreição, o Cristo ressuscitado. Mas eles diziam que era pregador de deuses estranhos, porque eles não entendiam a mensagem. Muitos não entendem essa mensagem e estão dizendo que nós estamos pregando uma mensagem estranha. Porque é estranho de fato para essas pessoas. 19. E tomando o levar ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta que nos fala? E de fato é uma nova, amém? É a nova doutrina, a nova aliança em Cristo Jesus, é a doutrina de Cristo Jesus. 20. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Nós nunca ouvimos isso. Que negócio é esse, irmão? Nós nunca ouvimos isso. Pois coisas estranhas trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Era um povo extremamente místico. Só ficava... É chamado Maria vai com as outras, sem ofender as Marias. Falou aquilo ali, ele vai atrás. Falou ali, ele vai atrás. Falou ali, ele vai atrás. Era um povo que só queria ouvir novidades. 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Vocês são supersticiosos. 23. Porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Olha o extremismo dessas pessoas. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então Paulo aproveitou ali para anunciar Cristo, porque o povo era tão místico e estava adorando um altar que nem um ídolo ainda tinha. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu, da terra, não habita ou habita? Não habita em templos feitos por mão de homens. O não habitar em templos feitos por mão de homem não tem nada a ver com o que alguns gracistas dizem que é errado nos reunirmos. Nada a ver uma coisa com a outra. É só observar o contexto. Ah, para que eu vou me reunir? Deus não habita em templo feito por mão de homem. Eu falei, então vai embora da tua casa, Deus também não está lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é obrigado a se reunir para ser de Deus, mas é uma reunião saudável para desfrutarmos de uma comunhão. Isso é muito bom. Para compartilhar das necessidades e das alegrias, no choro e também nos momentos de prazer, isso é muito bom, irmão. Mas muitos gracistas querem nos condenar porque vocês estão congregando pessoas e Deus não habita em templo feito. Vai crescer, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem a ver com o contexto. O Deus não está em templo por mão de homens, está falando-se de sacrifício, de lavagem, de abluções, tudo aquilo que fazia parte de um contexto legalista ou religioso. 25. Nem tampouco é servido por mão de homens. E agora? Se Deus não é servido por mão de homem, como é que você vai fazer alguma coisa dizendo que está fazendo para Deus? Fica estreito aqui, né, irmão? Você não está fazendo alguma coisa para Deus. Você que entende que você é de Deus. Você já é algo de Deus. A sua vida é de Deus. Paulo disse: vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. A sua vida é uma obra de Deus. A obra de Deus, já dizia Jesus, é crer naquele que o Pai enviou. Então, obra de Deus não é você chegar e ofertar para o ministério. Obra de Deus não é você jejuar. Obra de Deus não é você ir ali e evangelizar alguém. Você está cooperando, contribuindo para a edificação daquilo que já é uma obra de Deus, que já está pronta. Dentro de um dom que Ele colocou no nosso espírito. Amém?
Mas, resumidamente, o que seria hoje obra de Deus? Você não está servindo a Deus com as suas mãos. A obra de Deus é o que Jesus disse: se compadeça do necessitado, vista o nu, tenha misericórdia do outro, tenha compaixão do outro. Ajude a carregar o fardo do seu irmão, suporte o mais fraco. Isso é obra de Deus quando você não divide, mas você compartilha do dom de Deus, amém? Nem tampouco é servido por mão de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus não precisa de que você dê alguma coisa ou faça alguma coisa como se Deus estivesse necessitando de alguma coisa. Ajude a socorrer a obra de Deus. Meu Deus, que Deus é esse na vida dessas pessoas? Um Deus falido, que não tem nada e precisa de que o homem faça. Não, a palavra não diz isso. Diz que Ele deu todas as coisas. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia. Deus mandou ele sair e ele saiu. Ele precisou ver a terra? Não. Deus mostrou foto para ele, passou um WhatsApp para ele: olha, tu vai morar aqui, é assim? Não precisa de nada. Por quê? Porque Abraão foi por fé. Porque Abraão não era Tomé, que tinha que ver. O povo da graça de Deus é direcionado por fé, porque o justo viverá da fé, ou por fé. Abraão deu esse exemplo. Gênesis 15:1. Depois destas coisas veio o quê? A palavra ou o óleo ungido? Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu abençoador. Sou eu que te abençoo. É Ele que te abençoa, já está abençoado nele. Gênesis 15:6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Tem mais? Só vou ler agora rápido. Jeremias 31:33. Profeta Jeremias: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei em seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Já era uma profecia para a nova aliança. Jeremias 31:34. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus. Já estava profetizado por Jeremias. Olha lá, Hebreus 8:10, confirmação. O apóstolo confirma a profecia: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor: porei as minhas leis em seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus. Você não precisa de deuses, você precisa de Deus, e eles me serão por povo. 11:8, Hebreus 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E isso está no nosso espírito, foi Deus que colocou no nosso espírito. Então você não tem que tocar, você não tem que ver, você tem que crer, porque está em você. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. 7. Determina outra vez, um certo dia hoje, dizendo... Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito:
hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Quem ouviu a voz de Deus aqui? Aplauda ele porque ele é digno de toda a honra. É a voz de Deus. Que essa palavra tenha te edificado, que essa palavra tenha te fortalecido, e que você entenda que você nunca dependeu, aliás, nunca precisou, até dependeu por causa do engano, mas você nunca precisou, nunca necessitou de ter que tocar para sentir Deus, ter que pegar, porque Deus sempre esteve em você e Ele sempre te conduziu. Amém? Graça e paz, abençoados, com todas as sorte de bênçãos. Até a próxima, permitindo o Papai do Céu.